Que amor é esse? Era uma tarde quente de verão, quando um homem, condenado à morte por seus crimes, se encontrava enclausurado em uma cela escura e úmida. Ele sabia que o seu tempo estava se esgotando e que a sua execução estava marcada para o dia seguinte. Então, quando o carcereiro abriu a sua cela na manhã seguinte e disse que ele estava livre, o homem não pôde acreditar. Ele pensou que era um truque cruel, uma brincadeira de mau gosto ou uma armadilha. Mas o carcereiro assegurou que não era nada disso. O irmão mais velho do homem havia se oferecido para morrer em seu lugar, no ato de amor e sacrifício que ainda era permitido naquele reino. O homem ficou chocado. Ele não podia acreditar que seu irmão mais velho, uma pessoa maravilhosa, se dispôs a dar a sua vida por ele, mesmo depois de todo o mal que ele tinha cometido. Ele se perguntou se ele próprio seria capaz de fazer o mesmo por alguém. Agora, com 3 caminhos à sua frente, o homem teve que tomar uma decisão. Ele poderia recusar o sacrifício do seu irmão e voltar para a cela, resignado a aceitar a sua sentença. Ou ele poderia sair da cadeia e voltar à vida de crimes, ciente de que, em algum momento, seria capturado novamente e enfrentaria as consequências dos seus atos. Mas, finalmente, ele poderia aceitar o sacrifício do seu irmão e viver uma vida digna, honrada e em memória ao sacrifício do irmão. O homem sabia que a escolha mais fácil seria a segunda opção, pois ele já sabia como cometer crimes e como sobreviver nas ruas. Mas ele também sabia que isso não seria justo com o seu irmão. Ele não poderia viver com o peso de ter aceitado o sacrifício do irmão em vão. Então, ele decidiu escolher o terceiro caminho. Ele saiu da cadeia e começou uma vida nova, longe dos crimes e da violência. Honrou a memória do seu irmão, trabalhando duro e fazendo o bem pelas pessoas, e encontrou amor e felicidade, algo que nunca tinha conhecido antes. Ele sabia que não seria fácil, mas ele estava disposto a fazer o seu melhor. Com o tempo, o homem se tornou um exemplo de mudança e redenção. Ele se tornou um homem bom e justo, lembrando-se sempre do irmão que havia dado a sua vida por ele. Ele sabia que não poderia mudar o passado, mas podia honrar o presente e construir um futuro melhor. E foi isso que ele fez. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João capítulo 15, versículo 13.
Muito bem, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga. Nós vamos então à mensagem de hoje. Porém, antes da mensagem, quero dizer para você que eu não sou bispo, eu não sou pastor, eu sou apenas um irmão, um amigo que está aqui para compartilhar com você alguns textos bíblicos e passar para você aquilo que nós entendemos de acordo com os textos bíblicos que nós analisamos juntos, tá? Não sou um líder religioso e não estou aqui para impor regras a você. Não estou aqui para lhe acusar, para lhe apontar o dedo de forma alguma. E tampouco para mudar o seu comportamento. O que eu passo é uma ideia, de acordo com o entendimento que eu tenho das Escrituras. Se essa ideia que eu passo, você analisa e ela está de acordo com aquilo que você também pensa, é coerente, que bom. Então isso vai mudar, né, a sua maneira de pensar. E quando nós mudamos a nossa maneira de pensar, mudamos também as nossas atitudes, mudamos os nossos atos, mudamos os nossos comportamentos. Aliás, é sobre isso que nós falamos na semana passada, sobre a tentação humana, que é da carne, a maldade humana, da natureza humana. O próprio Deus fala lá em Gênesis que é mau todo o desígnio do homem. Também o próprio Senhor Jesus fala que é do interior do homem que saem os maus desígnios, concordando com aquilo que Deus havia falado lá no Gênesis. E depois Paulo também em Gálatas fala sobre as obras da carne, né? A maldade, as obras da carne. E quando você olha para o mundo, você vê realmente muita maldade. Você vê muita maldade. Você vê muito egoísmo. Você vê a inveja. Você vê, sabe, muito apego às coisas materiais. Por que isso, meu irmão, minha irmã? Por que razão, né, tantos males? A resposta é justamente a natureza humana, as obras da carne, os maus desígnios do homem. E isso parte de um ponto. É que o ser humano, o ser humano aprendeu isso, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque é sobre isto que nós vamos tratar durante essa semana. Isso se deve a um mau entendimento das coisas de Deus. Como assim, irmão Alfredo? Vou explicar para você. Bom, o entendimento que muitos têm e que nos foi passado pela religião, pela tradição religiosa, é que nós somos um corpo e que possuímos um espírito. Preste atenção nisso. Somos um corpo que possuímos um espírito. Esse é o entendimento. E aí, esse corpo que possui um espírito, ele está em busca de experiências espirituais. E aí que vem a busca pelos
arrepios, né? O arrepio, o corpo arrepiado. Aí que vem os sonhos, o falar em outra língua. Aí que vem a busca por Deus para ser cheio do Espírito. Ou seja, pelo entendimento de que somos um corpo que possui um espírito, então esse corpo ele quer buscar experiências espirituais. E por isso a pessoa vai a um templo em busca de uma experiência espiritual. Muitos pulam, muitos caem no chão, rolam, e essas pessoas entendem isso como uma experiência espiritual. E eu não estou aqui para condenar, cada um tem a sua fé e creia da forma que quiser. Mas, na realidade, é o contrário. O entendimento que a Bíblia, que a palavra de Deus, que Jesus nos deixou, que o apóstolo Paulo nos deixou, é o contrário. É que nós sempre fomos um espírito e esse espírito foi revestido de carne, esse espírito foi revestido de carne para ter uma experiência humana. Veja se você me compreende. Nós sempre fomos espírito. Espírito antes da fundação do mundo. E fomos revestidos de carne e osso para termos aqui uma experiência humana. Por isso, e nós vamos tratar desse assunto com outros versículos durante essa semana, mas é um assunto muito interessante. A religião nos ensinou que éramos um corpo que possui um espírito e esse corpo vai em busca de experiências espirituais na sua carne, através das suas emoções. Já a palavra, a graça, Cristo, o apóstolo Paulo, nos dá o entendimento contrário, que nós sempre fomos espírito e fomos revestidos de carne para buscar uma experiência humana. E qual seria essa experiência humana? A experiência das boas obras que foram preparadas de antemão, desde a fundação do mundo. Ora, por que as pessoas, elas se apegam tanto às coisas materiais? Por que tanto egoísmo? Por que tanta inveja? Por que tanta condenação? Por quê? Porque é a carne. A pessoa não consegue entender que ela é espírito e que o seu semelhante também é espírito. Porque se eu entendo que eu sou espírito para ter uma experiência humana, meu irmão, minha irmã, qual é a experiência humana? O amor é uma experiência humana. Você amar o seu próximo. O perdão é uma experiência humana. Você perdoar o seu próximo. Você ajudar o seu semelhante, isso é uma experiência humana. Que nós, espírito, viemos aqui para experimentar. Veja,
o que diz Hebreus, capítulo 2. Vamos a Hebreus, capítulo 2. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Eu não vou tratar de todo o capítulo, mas Hebreus, muitos dizem que foi escrito, não há uma concordância de quem escreveu essa carta, essa epístola aos Hebreus. Há quem acredite que foi Apolo, há quem acredite que possa ter sido uma mulher, né? E a maioria, como eu, também acredito que foi o apóstolo Paulo que escreveu. E escreveu aos hebreus, aos judeus. Mas olha o que ele disse no versículo 14. Aliás, vamos ler a partir versículo 10. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, Jesus, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Vem de quem? De Deus. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Veja, quando nós chamamos uma outra pessoa de irmão, irmã, não é no sentido da carne. Por exemplo, eu tenho minhas irmãs. Eu tenho Ivone, Cláudia, Cristiane, Alessandra, Sabrina. Tenho 5 irmãs. Então, essas são irmãs, né, do Alfredo, dessa carne, do Alfredo, filho do Alfredo e da Vera. Mas no sentido espiritual, quando nós chamamos alguém de irmão e irmã, é no espírito. Temos o mesmo Pai, o Pai dos Espíritos. Então é isso que ele está dizendo aqui. E por isso que, dizendo no versículo 12, né? No versículo 11, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Vem de quem? Vem do Pai, o Pai dos Espíritos. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. E outra vez eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou, e os filhos de Deus, e os filhos que Deus me deu, ou seja, os filhos de Deus. Aí ele vai dizer aqui, agora entenda, aqui está o corte, aqui está o mistério, aqui está o segredo. Eu não vou ler o versículo todo, porque eu não vou tratar do versículo todo, eu vou tratar apenas dessa parte. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, ou seja, os filhos que eram espírito e participaram de carne e sangue, então
também Jesus igualmente participou dessas coisas, ou seja, Jesus, né, também participou dessas coisas. Que coisas? Carne e sangue. Então, quando Jesus, ele foi gerado dentro do ventre de Maria, era o Espírito, né? Era o próprio Espírito sendo revestido de quê? De carne e revestido de sangue, né? Carne e sangue se tornasse é como se o nosso corpo ele fosse um véu, né? Por exemplo, se eu tivesse aqui, eu ia mostrar para você. Aliás, eu tenho. Espera aí um instantinho. Só um instante. Desculpa, estou de volta. Bom, isso aqui é o quê? Você conhece como uma luva. Vamos supor que a luva, ela é o corpo. E dentro dessa luva está o espírito. Está o espírito. Ou seja, assim como a luva, ela revestiu a minha mão, a carne e o sangue revestiu o espírito. Para quê? Para ter um contato com esse mundo, para poder participar da experiência humana. E quando a pessoa morre, então é como se a luva, né, ficou sem o espírito, volta para o pó e o espírito volta para Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, é que quando a pessoa entende isso, ela começa a olhar a vida humana de uma outra perspectiva. E ela sabe que a pátria dela não é aqui. Ela sabe que ela está apenas por um tempo aqui. E qual é esse tempo? Bom, havendo saúde e dependendo do país que você vive, a média de idade de uma pessoa viver 70 e poucos anos, 80, no máximo 90, e quando chega a 90 já chega cansado, cansada. Então, temos um prazo. Há quem vá antes, muito antes. Então, quando a pessoa entende isso, ela começa a perceber que ela está aqui para ter uma experiência. Experiência com o quê? Experiência como teve Jesus. O que Jesus fazia, meu irmão, minha irmã? Jesus, ele fazia milagres para ajudar o semelhante. Ele deixou apenas 2 mandamentos: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A pessoa entende que não vale a pena guardar mágoas, ressentimentos, ficar apegado ao dinheiro, apegado a isso, apegado àquilo. Meu irmão, minha irmã, você veja quantas pessoas elas acumulam riquezas, se apegam, quanto mais têm, mais querem. Existem pessoas que por qualquer coisa criam problemas, cheias de ressentimentos, de inveja, com amargura, e estão perdendo tempo de ter uma experiência boa, uma experiência humana boa. Deus, quando criou o homem, o colocou no jardim para cultivar o jardim. E a terra não é um grande jardim, meu irmão, minha irmã. Esse planeta não é um grande jardim.
Deus fez uma companheira para o homem para que não estivesse sozinho, justamente para ter comunhão com outro ser igual a ele, embora fosse de um sexo oposto, mas que fosse semelhante a ele. Por isso, puxa vida, quando a pessoa entende isso, por que ela vai brigar com o seu companheiro, com a sua companheira, se os dois podem juntos desfrutar de coisas simples, mas que trazem prazer, que trazem alegria, em tudo, em tudo. Sabe, não se preocupe se você não conseguiu entender muito bem aonde eu estou querendo chegar. Amanhã você vai entender um pouquinho mais. Depois você vai entender um pouco mais. Primeiro, eu gostaria apenas que você compreendesse isso. Primeiro isso, que a religião, a tradição religiosa, nos ensinou que nós éramos um corpo possuindo um espírito, ou esperando um batismo com o Espírito Santo para termos experiências espirituais. E aí muitos pensam que essa experiência espiritual, vão em busca disso, é um corpo buscando experiências espirituais. Aí vão buscar, dizendo que estão buscando a Deus e tal. Ok, cada um na sua. Mas o que a Bíblia nos ensina é o contrário. É que sempre fomos um espírito e fomos revestidos de carne para termos uma experiência humana. Uma experiência humana durante o tempo que estivermos aqui. E deixarmos isto como um legado para as gerações futuras. Para que as gerações futuras entendam que sempre foram um espírito e estão apenas aqui durante um tempo para ter uma experiência humana e que voltarão para o Pai. E enquanto estiverem aqui, vão fazer como Jesus, multiplicar o pão e o peixe, ajudar o próximo. Vão dizer, como Jesus disse, nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Vão falar igual Jesus, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Vão fazer como Jesus, que foi traído, que foi por Pedro, e disse, quando lhe apareceu, disse, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus disse, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-los. Veja, quando temos o entendimento que somos espírito, passamos a valorizar as coisas espirituais. Sim, e passamos a desfrutar desta vida humana com prazer, com alegria. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito. Porque o nosso espírito, que está revestido de carne, ele quer que o nosso corpo tenha essa experiência com as coisas boas deste mundo. E que passemos a ver o nosso próximo como espírito também. E não nos deixarmos levar por coisinhas tão insignificantes. Bom, o assunto é muito interessante e eu tenho meditado nisso esses dias. Amanhã eu vou falar mais, mas entenda isso, que você entenda isso.
que nós não somos um corpo que possui um espírito. Nós sempre fomos um espírito, revestidos de carne. Nós não somos um corpo que tem um espírito buscando experiências espirituais. Não. Somos e sempre fomos um espírito revestido de carne, buscando, sim, ou melhor, para termos experiências humanas, com coisas boas, com as boas obras que nos foram preparadas. Tá bom? Vamos agora à oração. Deixa eu preparar aqui para nós irmos à oração. Tá bom? Vamos à oração. Ó Pai amado e querido, graças te damos, Senhor, por mais um dia que nós tivemos a oportunidade de termos experiências humanas. Alguns aproveitaram o dia de hoje para desfrutarem dessa experiência humana, e por isso agradeceram pelo ar que respiram, agradeceram pelo sol, agradeceram por este imenso jardim que é a terra, agradeceram pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelos seus entes queridos, agradeceram pelo seu trabalho, porque entenderam, e talvez até nem tenham entendido, mas de alguma forma eles praticaram isto, enquanto outros deixaram simplesmente passar o dia, talvez alimentando alguma mágoa, alimentando ressentimentos, ódio, inveja, coisas que não satisfazem a carne, tampouco o espírito, porque não foi para isto, não foram estas obras que o Senhor preparou para nós de antemão. Ó meu Pai, entendemos agora porque o Senhor sempre nos mostrou na Tua Palavra que a Sua comunicação sempre foi com o Espírito. O Senhor disse
para nascer do Espírito, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos. O Senhor é Pai dos espíritos. O Senhor Jesus disse que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Que aquele que se une ao Senhor é um espírito com o Senhor. E assim como Jesus foi revestido de carne, a carne de Jesus de Nazaré, nós também fomos para termos essa experiência. Eu peço, meu Pai, que cada irmão e irmã que aqui esteja, não perca essa oportunidade de desfrutar dessa experiência humana, amando o seu próximo, fazendo o bem, desfrutando já do reino, desse paraíso, desse jardim. Sim, eu peço. Peço também que durante esta semana que vamos tratar desse assunto, que o Senhor nos inspire, nos dê sabedoria, abra o entendimento, para que o teu nome seja cada vez mais exaltado e glorificado. E como sempre fazemos, ó Pai, estamos aqui em união, em espírito, e por isso eu agradeço pela vida de cada irmão e irmã e dos seus familiares. Te agradeço pela minha vida, pela vida do Lucas, pela vida das minhas irmãs, pela vida da Marcela, esta mulher que o Senhor foi quem preparou para que nos encontrássemos e pudéssemos juntos desfrutar dessa experiência humana de um casal, de um homem, de uma mulher, de um companheiro, uma companheira, um amigo, uma amiga, de duas pessoas que querem desfrutar dessa experiência humana que o Senhor, desde o jardim do Éden, quis que o homem desfrutasse com a sua mulher. Por isso, dá-nos forças, dá-nos saúde, cada vez mais entendimento, e que isso se estenda também aos seus familiares, aos familiares da Marcela e de todos os nossos irmãos que aqui estão. Pai, olha para aqueles que estão em presídios, olha para aqueles que estão lá, talvez não tivessem o entendimento e por isso praticaram, tomaram atitudes erradas. Olha para os que estão em hospitais, que talvez estejam agora pensando, ó Pai, estejam pensando assim, se eu sair daqui, eu vou valorizar mais a vida, eu vou deixar de me preocupar com coisas tão pequenas e insignificantes, vou procurar amar mais o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, os meus amigos. Não vou ficar tão apegado às coisas. Vou dar mais valor às pessoas do que às coisas. Vou dar mais valor à vida. Ó Pai, olha para
para as criancinhas que estão em orfanatos, os idosos que estão nos asilos, que são aqueles que muitas vezes mais sofrem, porque talvez estejam a pensar no passado e dizer: poderia ter aproveitado muito mais e não aproveitei. Talvez outros estejam dizendo: eu sou feliz porque aproveitei, eu vivi a minha vida, eu fui feliz, eu sou feliz. Ó Pai, seja o Senhor glorificado e exaltado. E tudo nós entregamos ao Senhor. E que seja o teu nome glorificado e todos os que creem digam: assim seja. Muito bem, meu irmão, minha irmã, como sempre nós fazemos a oração de agradecimento, de louvor, de reflexão também, tá? Não se esqueça, nós não somos uma carne que possui um espírito em busca de experiências espirituais. Nós somos e fomos e sempre fomos espíritos. E fomos revestidos de carne para termos uma experiência humana, com as boas obras, com aquilo que é bom. Desfrute da sua vida. Quero dizer para você, agradecer àqueles que têm nos apoiado através do Pix. Nós fazemos aqui um trabalho independente, nós não estamos ligados a nenhuma instituição religiosa, não temos apoio de nenhum líder religioso, de nenhuma instituição religiosa. Nós recebemos sim o seu apoio que é muito importante, tá bom? Você nos ajude, que você colabore de acordo com aquilo que você desejar. Nós temos aí o Pix, que você pode nos ajudar, basta tirar um print do Pix, da tela, né? Ou então parar o vídeo e depois você anotar aí o Pix e nos ajudar, tá bom? Se você assim desejar, tá certo? Bom, nós lemos hoje, foi Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 10. Amanhã nós vamos continuar esse assunto, tá? A Marcela colocou aí, Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 10, verso 10 em diante, tá bom? Olha, quero desejar a todos uma excelente semana, que Deus continue me abençoando e amanhã nós estaremos de volta aqui com a nossa programação, tá bom? Forte abraço a todos e vamos em frente.